Obrigado a todos presentes. Antes dos recados paroquiais e da gente iniciar, né, esse momento é bem especial para que a gente esteja mais próximo do micro e pequeno empresário. O Sebrae tem feito algumas ações, mesmo de portas fechadas, por determinação de todos os órgãos, né, estaduais, nós estamos atendendo, né, e no finalzinho vou passar os nossos contatos para que vocês entrem em contato. E nesse momento é isso mesmo, a gente está próximo ao empresário e levando informação para que ajude no dia a dia da empresa. Então, é nesse sentido que a gente está aqui com esse Connect de Gestão Financeira, se organize e sobreviva. O nosso mestre Oswaldo. Então, alguns recadinhos, né, para todo mundo presente. Agradecimento à Bianca também, que está dando uma força para a gente, Bianca Becker, que é do Sebrae. Ela vai estar auxiliando a gente também na interação. Então, a interatividade de todos agora participantes é fundamental para que a gente tenha dinamismo no nosso bate-papo aqui. Mandem perguntas no chat, se inscrevam no canal do Sebrae, deixem o seu like no vídeo se vocês gostaram. Se gostaram, também deixa para ajudar a gente. Acesse a nossa comunidade Sebrae. Nós já temos uma infinidade de conteúdos que pode ajudar no dia a dia de vocês. Nós estamos produzindo muito mais para que vocês tenham, nesse momento, acesso à informação. Entre em contato com o atendimento digital do Sebrae, nos links e descrição do vídeo que está abaixo. Então, fiquem à vontade, pode interagir conosco aqui, que a gente vai estar respondendo da melhor forma possível, tá bom? Nós vamos fazer agora um bate-papo com o professor Oswaldo e fazer algumas perguntas que a gente entenda para que o empresário pense um pouquinho no negócio dele nesse período que a gente espere que passe o mais rápido possível. Vamos lá, Oswaldo. Primeira pergunta que a gente tem para você, tá? Quais são os principais cuidados que os empresários devem ter nesse momento de gestão financeira do seu negócio? O que você poderia contar para a gente? Então, veja, Anderson, pessoal aí do nosso empresariado. É natural que algum tipo de planejamento o senhor tenha, né? Você tem, empresário. Se você não tem, acho que está na hora de você procurar uma entidade como o Sebrae e pedir auxílio para que esse planejamento seja algo feito de uma forma rigorosa e formal, né? O planejamento na cabeça é uma coisa que nós temos que tentar fazer com que ela diminua. O planejamento tem que ser formalizado. Nós temos dois momentos aí que eu preciso estabelecer, que é uma coisa que eu gosto muito de tratar, que é fluxo de caixa. Se você tem um planejamento que estava andando, o teu fluxo de caixa pode ser afetado na medida em que teu cliente diminua ou que o teu volume de vendas diminua. Então, reanalise o teu planejamento e refaça os seus parâmetros de volume de vendas, os seus parâmetros de estrutura. Então, aquelas estruturas que eventualmente você possa deixar elas, né, não ter custos com elas agora, é o momento de você deixar esse custo fora do teu negócio. Pense muito bem, se você tem fluxo de caixa por um período, vamos colocar aí de 30 a 90 dias, como estoque, por exemplo, você está hoje numa estrutura regular, né? Se você não tem esse estoque, passe rapidamente a negociar com o teu fornecedor. Isso eu acho que é uma oxigenação importante. Então, esses dois pontos é importante. E analise muito bem como está hoje a sua estrutura entre receitas e despesas, para que isso fique equilibrado. E se não está, durante a nossa conversa, a gente vai passar algumas dicas para como é que você vai equilibrar isso. Muito bem, Oswaldo. Então, os cuidados iniciais para os empresários pelo que você fala, né, e o que a gente percebe também no atendimento que nós estamos fazendo, aquele empresário que tem a gestão financeira planejada, ele tem um negócio na mão. É isso mesmo? É isso que você está dizendo para a gente? Exatamente isso. Então, e o planejamento, sabe, Anderson, eu sou daquele cara mais tradicional. Eu acho que o planejamento é aquilo feito no papelzinho, né? Tá ali, você planeje, você busque uma estrutura cronológica, né? O que vai acontecer na próxima semana?
daqui 15 dias, daqui 30 dias, daqui 40 dias, 60 dias. Então, quando você começa a planejar receitas e despesas para 30, 60 e 90 dias, você acaba tendo um pouco mais o teu negócio na mão. E se você projeta que você vai ter algum tipo de problema nos próximos meses, imediatamente você vai buscar amenizar isso. Então, se você vai ter problemas em pagar teu fornecedor daqui a 30, 60, 90 dias, procure negociar com ele agora. Não deixe para negociar com o teu fornecedor quando o título dele já estiver vencido. Aí ele não vai precisar de muita informação, ele já tem, você já não pagou, né? Então, planejamento é fundamental, e nisso eu tenho que, mais uma vez, reconhecer aí o papel gigantesco que o Sebrae faz com os empresários. Perfeito. Então, o que você está dizendo, né, pelo que eu estou percebendo, é muito simples. Eu planejar aquilo que eu previ vender com as vendas que entraram, e aí eu começo a ver se eu consigo pagar as minhas contas, se eu consigo fazer uma negociação com o fornecedor. Agora, se eu estou vendado, eu não consigo ver se eu vou ter um fluxo de caixa, se eu vou ter dinheiro para pagar a conta. É isso que você está falando. Então, ter previsão, e aonde eu vou anotando num caderninho, né? Não posso deixar na minha cabeça, é isso mesmo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Que bom. E nisso, tem aí nas ferramentas do Sebrae, no arcabouço do Sebrae, vários controles de planejamento, de fluxo de caixa. O importante, Emerson, é que as pessoas compreendam que nem tudo que está na sua cabeça se realiza, né? Agora, as contas que vão vencer, elas se realizam, né? Então, planejar melhor recebíveis, porque o planejamento do que você tem para pagar, ele vai acontecer, nem que seja alguém te ligando, te cobrando. Interessante essa sua dica, Oswaldo. Você traz assim, né? O papel aceita tudo, a realidade é que vai demonstrar se aquilo que eu planejei está correto. Mas sem o papel, eu não consigo mensurar se eu estou no caminho certo. É isso que você está dizendo para a gente? É exatamente isso, exatamente isso. Porque o que tem na nossa cabeça, Emerson, rapidamente a gente racionaliza. Então, se algo não deu certo, eu rapidamente penso, mas eu posso alterar isso, posso alterar aquilo, e vou ter um novo planejamento na minha cabeça. Agora, aquilo que está no papel, eu me obrigo a mudar da linha de cima para a linha de baixo. Isso não se concretizou. Então, quando eu vou reescrever a linha de baixo, aí sim eu vou partir para a tomada de decisões diferentes daquela que eu tinha no momento anterior. Que bom, excelente dica aí para o empresário que está nos escutando, né, telespectador que está nos escutando, se planeje, coloque no papel pelo menos o que você vai fazer nos próximos 3, 6 meses para frente, 1 ano, e depois vai anotando para ver se realmente aquele planejamento deu certo. Falando em planejamento, você falou um pouquinho de uma palavra aí que dá arrepio, quase todo empresário talvez não tenha particularidade ou familiaridade com o tema fluxo de caixa. Como fazer esse controle no planejamento de fluxo de caixa? Como é que eu faço esse tal fluxo de caixa? Pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Então, veja, não podemos confundir, lá em administração financeira, nós temos aí hoje uma demonstração chamada demonstração do fluxo de caixa. Ela demonstra como é que o dinheiro aparece na empresa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma estrutura bem operacional, que é controle de entradas e saídas de dinheiro, né? Efetivamente, controle de entrada e saída de dinheiro. Quando eu consigo fazer esse controle de fluxo de caixa, que é a entrada e saída de dinheiro, eu consigo identificar quando eu vou precisar de recurso. E quando eu vou precisar de recurso, se eu consigo ver isso com antecedência, eu consigo buscar negociações ou com fornecedor, ou eventualmente até com banco, em condições mais favoráveis. O que eu quero dizer com condições mais favoráveis? Se eu consigo falar com o meu fornecedor com um certo prazo, eu consigo dizer para ele, olha, estou com dificuldades em pagar um título daqui a 30, 60 ou 90 dias. Esse meu fornecedor vai, junto comigo, encontrar uma solução e, eventualmente, fazer fornecimentos menores. E eu consigo fazer pagamentos mais frequentes.
Então, negociar isso. Agora, o que é importante? Colocar no papel. Né? Pega uma planilhinha do Excel, pega um caderno, como disse você, ou pega uma planilha aí do fluxo de caixa que o Sebrae tem aí no seu portfólio de ferramentas e coloca lá, dia 1º, qual a minha previsão de entrada, dia 2, previsão de entrada, dia 3, mas principalmente coloque quais são as minhas obrigações de saída. Né? Como dizia um amigo meu, as minhas entradas são previsíveis, mas as minhas saídas serão certas, né? Então, principalmente as minhas saídas, eu preciso estar com elas muito ordenadas para que esse período seja, que eu não deixe nada para trás, né? E assim constitua aí uma eventual inadimplência da empresa. Excelente, excelente explicação, didática, clareou exatamente isso, né? Eu anoto quanto entra, quanto sai, e eu tenho uma projeção, principalmente do pagamento, para que eu possa renegociar um pagamento que naquele momento não entrou o dinheiro. Excelente Exatamente. Dica também. Falando nesse fluxo de caixa, né? Falando nessa questão que a gente está batendo em cima, que é o planejamento, este fluxo de caixa, ele tem que ser anotado. Quem já vem com planejamento há anos, já sabe que existem épocas que são sazonais, dependendo, tem produto que vende mais um mês, vende no outro, por semana ou por ano e tal. Então, reforça ainda mais aquela primeira dica que você disse do planejamento, né? E você está dizendo para a gente que quanto mais se planejar e quanto mais ele anotar, ele vai ter um melhor controle e o fluxo de caixa serve para tomar a decisão dele. É isso, né? Exatamente isso. O planejamento, na verdade, um velho ditado que diz que o hábito faz o monge, né? Na verdade, a gente habituar a fazer planejamento e a rever esse planejamento possibilita que a gente exercite mais a tomada de decisão. Então, quando eu tenho uma estrutura para tomar decisão, não é para que isso seja bacana, para que a gente converse com os amigos. Não, a ideia é minimizar erros. A ideia é maximizar acertos. Então, quando eu tenho informação, eu consigo fazer isso com um pouquinho mais de segurança. Essa é a ideia. Puxa vida, eu acho que você trouxe uma questão fundamental, né? A hora que o empresário está ali imerso nas contas e ele não sabe tomar a decisão correta. Essa palavra eu acho muito forte. Quando você tem um controle, né, de entrada e saída, de vendas, de pessoal, da sua empresa como um todo, você toma a decisão. Falando em tomar decisão, fiz um fluxo de caixa da minha empresa, percebi que eu não consegui negociar com os meus fornecedores, que não está entrando, que eu não estou vendendo porque minha empresa está fechada. Neste momento, o empréstimo é a melhor saída? Veja, Anderson, o empréstimo, eu tenho uma visão de empréstimo como saídas emergenciais, né? Então, pode ter momentos aí que você não tem o que fazer e tenha que recorrer a algum tipo de empréstimo, algum tipo de capital de terceiros. Com essa estrutura, nós temos que pensar que o empréstimo ele vem sempre com algumas condições associadas, né? Muito provavelmente você vai pagar juros. Quanto mais você demorar para buscar esse tipo de solução, mais alto o juro. Então, se você tiver planejamento e conseguir projetar isso por um determinado período e buscar esse empréstimo com antecedência, talvez esse empréstimo seja o menos danoso possível, e assim sucessivamente. Qual que seria a minha dica com relação à ordem disso? Então, antes de você fazer um empréstimo, tente negociar com o fornecedor. É sempre algo muito interessante. Tente negociar com os teus credores de mais próximos, por exemplo, energia, água, funcionários, né? Tente fazer algum tipo de negociação onde você não tenha um volume de juros muito significativo. Então, fazer empréstimos não é uma alternativa que seria muito interessante, mas às vezes elas são necessárias, né? E aí buscar um empréstimo também com planejamento, né? Se você consegue planejar que você vai precisar de recursos de terceiro, muito provavelmente você tem uma taxa melhor,
um prazo melhor e um tipo de empréstimo que te exija menos garantia ou algo que o valha. Muito bem colocado. Então, quando eu tenho a empresa na mão, quando eu faço o planejamento dela, quando eu tenho o meu fluxo de caixa, quando eu tenho a minha planilha de controle, que não é fácil fazer, né? Porque o empresário está o dia inteiro trabalhando e chega no final do dia, quando fecha as portas, ele tem que sentar e ver o financeiro da empresa dele, né? A gente está falando, às vezes, de uma empresa pequena que tem um empresário que faz tudo, ou que mesmo tem uma empresa grande, que o empresário tem que dar uma olhada no planejamento dele. Nesse sentido, peço que, para quem está acompanhando a gente, participe, né, mande suas perguntas, como vou te relatar uma pergunta bacana que fizeram para a gente aqui agora. Strike R4 Boliche Bar. Obrigado pela pergunta. Somos do ramo de bar e restaurante. Fizemos uma revisão dos custos e reduzimos o valor do ponto de equilíbrio. Abrimos novos serviços como os delivery. Porém, a receita é pequena. O que fazer? Veja, eu vou lhe dar um exemplo familiar, né? Meu irmão tem um café e esse café ficou fechado aí por está fechado ainda, né? Então, aí para o pessoal do Strike Bar, a ideia é encontrar uma nova receita. Verifique com o teu planejamento se você tem alguma coisa para reduzir, como você já colocou aí, você já reduziu bastante coisa do teu custo fixo, e a estratégia do delivery agora, ela passa a ser uma possibilidade bastante importante. É difícil de você se reinventar. Agora, precisamos ter iniciativa para isso. Então, ele está de parabéns quando ele diz que reduziu a estrutura e reduziu o ponto de equilíbrio. O que ele fez, então, para que todos os nossos ouvintes aí compreendam o que o pessoal do Strike Bar fez aí muito inteligentemente? Reduziu o custo fixo. Quando ele reduz o custo fixo, o ponto de equilíbrio dele baixa, ou seja, ele precisa de menos venda, menos receita para pagar as obrigações dele. Então, muito bacana. Então, se ele paga aluguel, eventualmente, negociar com o proprietário do ponto, do imóvel, para que esse aluguel seja postergado, diferido, reparcelado, né? De repente um fôlego aí de 2 meses e você reparcela isso para quando o negócio voltar ativa. São atitudes dessa natureza que vão manter o seu negócio funcionando e que quando as atividades se regularizarem, você volta a ter um faturamento adequado e vai tentar recompor todas essas obrigações que eventualmente você vai postergar. Essa é a ideia, mas o pessoal está de parabéns, a ideia é exatamente essa: rever custos, rever despesas, baixar a necessidade de faturamento, porque o faturamento para esse ramo de mercado está muito complexo, muito complicado. Então, a Strike R4 Boliche Bar fez a tarefinha de casa, é isso que você está falando, né? Eles conseguiram enxugar a empresa, aproveitar uma oportunidade que não sei se eles já tinham, que é o delivery, né? Então, o que você diz é planejamento e aproveitar oportunidades, né? Pelo que você está dizendo, e eles estão, ainda assim, não conseguiram aumentar a receita. Aí eu te pergunto, então, que eu, assim, parabenizo a empresa porque ela pensou em formas de se reinventar. Nesse momento de receita baixa, de renegociação com fornecedores, a empresa já tomou todas as atitudes possíveis dentro da empresa em cima de um planejamento. Aumentar a margem de lucro do produto ou serviço é uma saída nesse momento agora? Veja, Emerson, alguns empresários têm uma estrutura de custo fixo. Vamos imaginar a seguinte conta para vocês entenderem o que é custo fixo. Um empresário tem um custo de R$1.000 por mês, entre aluguel, salários, etc. Né? O nosso, naturalmente, é um número hipotético. E ele conseguia faturar, durante a sua estrutura normal, R$1.100. Ou seja, ele pagava todos os seus custos fixos e sobrava R$100 para ele. Hoje, o empresário não consegue faturar os 1.000,
então as despesas fixas que ele tem excedem o seu faturamento. O que acontece nesse momento? Ele começa a perder alguma gordurinha que ele tinha. Então, se ele tinha alguma reserva, começa a ir para custear esses custos fixos. Então, qual que é a ideia básica? É buscar a diminuição desse custo fixo, como fez aí o Strike Bar. Aumentar preço de venda é uma alternativa que o empresário tem para que, vendendo menos, consiga uma margem um pouco maior, e com essa margem um pouco maior, ele pague as suas despesas fixas. Isso pode acontecer em empresas que têm um consumo constante, como, por exemplo, os supermercados. Então, imagine você, o volume do supermercado eventualmente cai, e aí aumenta-se um pouquinho a margem de preço dos produtos para que o custo fixo continue sendo pago. O que acontece no segundo momento? As pessoas que compram nesse supermercado percebem esse aumento de preço, essa estratégia, e podem diminuir o consumo também, porque esse preço subiu. Então, isso pode funcionar num curtíssimo espaço de tempo. Por um tempo um pouquinho maior não vai funcionar, e vai, pelo contrário, fazer com que as tuas vendas diminuam no segundo momento, e aí você pode, inclusive, ter problemas de continuidade, né? Uma das coisas que eu gosto de falar para o pessoal empresário, em algum momento, você pode ter tido a oportunidade de fazer alguma reserva. Ou comprou um terreno, comprou um imóvel, comprou um automóvel, que esse dinheiro veio do teu negócio. Perfeito? Então, em algum momento, esse negócio propiciou isso para você. Pense muito bem, mas isso é com planejamento. Se é o momento de você voltar, se você dar um passo atrás para recompor o teu negócio, vendendo algum tipo de bem, né? E outra estratégia interessante, a gente vai falar logo mais, é trocar custo fixo por custo variável. Perfeito. Ser lembrado pelo que você faz de bom ou ser lembrado pelo preço, né? Nesse momento agora, que a pesquisa, inclusive para comprar, todos nós estamos fazendo. Se você percebe um aumento de preço, pode ser que amanhã depois você não volte para consumir lá. Então, pelo que você está dizendo, num primeiro momento pode melhorar o meu dia a dia, mas depois lá na frente, e a gente torce para que tudo isso passe rápido, né? Pode ser que lá na frente a sua empresa fique para trás porque você aumentou o preço. Tem uma pergunta aqui da Suzy. Obrigado pela participação de todos. Suzy Jacob. E para os microempresários que nunca conseguiram fazer um planejamento, olha lá, quais seriam os 3 pontos principais, além do corte de gastos, que podemos fazer? Ela cita um dos 3 pontos principais. E a segunda pergunta vem de encontro ao que você acabou de falar. Então, quais seriam os 3 principais pontos no planejamento e qual a porcentagem de reserva ideal para se guardar? Você falou da reserva, né? Eu não aumento um pouquinho para pagar meus custos. Então, ela faz essas 2 perguntas. Quais os 3 principais pontos no planejamento e qual reserva seria bom para uma empresa guardar? Suzy, a primeira coisa que eu tenho que te dizer com toda franqueza é: o pequeno empresário, o microempresário, ele não está livre do planejamento. Não é porque ele é pequeno que ele está livre do planejamento. Eu não tenho condições de fazer um planejamento. Tem sim, tem sim. E vou te dizer, o Sebrae está de portas abertas para receber os pequenos empresários, justamente para auxiliá-los a montar esse planejamento. Então, veja, é difícil de colocar, porque essa é uma situação meio sem precedentes por conta da estrutura globalizada que ela pegou. E eu digo globalizada mesmo numa economia nossa, que digo, vários ramos de atividade vão ter problemas com a queda de estrutura organizacional, com a queda de faturamento, né? Vários. O pequeno empresário, ele tem pontos fortes e pontos fracos. O ponto forte do pequeno empresário
é que, na maioria das vezes, ele também tem uma estrutura meio enxuta, né? E essa estrutura enxuta possibilita a ele, com um volume que não seja o ideal de faturamento, se manter com a empresa aberta, se manter estruturado no mercado, né? Então, veja, reduzir custos é fundamental, mas isso sempre, né? Eu não comungo com a ideia de que você tenha que reduzir custos a todo preço, porque às vezes você reduz custo e perde capacidade de prestar um serviço mais adequado. Então, isso tem que ser feito também com planejamento. Mas reduzir custos é importante. Identificar efetivamente quem são os fornecedores que vão ser os seus parceiros nesse momento de travessia. Tá? Identificar qual é o teu cliente que sempre comprou e que agora vai continuar comprando e fazer estreitar o seu relacionamento com ele. Então, manter esse relacionamento com o cliente na forma online agora, ou na forma de um telefonema, isso é muito importante, porque é ele que vai manter a sua empresa oxigenada, ele que vai pagar pelos teus serviços. Isto é muito importante. Ok? Perfeito. Perdão, e aí no final eu quero falar um pouquinho sobre custos fixos e custos variáveis. Vamos falar assim, as tuas 3 dicas para a Suzy, então, né, no planejamento. Não só a redução dos custos, mas incluindo na lista a redução de custos, negociações com fornecedores, e você falou uma coisa muito importante, né? Nesse momento agora, é pegar o telefone e ligar para o fornecedor, né? Trazer ele para dentro da sua empresa, conversar com ele, mostrar que a sua empresa está do lado dele, que ele ajude também, né? E principalmente o relacionamento com o cliente. Muito boas as 3 dicas que você deu aí. Vai além de só diminuição de custos, eu acho que tem um relacionamento com aqueles que interagem com a minha empresa. E ela pergunta também qual a porcentagem de reserva ideal para ela guardar da empresa dela, quantos por cento mais ou menos ela guardaria. Talvez não tenha uma forma, mas o que a gente poderia falar para a Suzy? Veja, Suzy, não existe essa fórmula, né? O que os economistas aí recomendam, quando se trata aí de pessoa física, recomendo aí que você gaste apenas 80% do teu volume de ganho. Então, né, fazendo uma continha simples, a gente teria que ter aí uns 20% de reserva do nosso negócio. Agora, é muito importante que as pessoas compreendam, quando eu falo de relacionamento, não deixe para fazer isso quando você está numa situação mais difícil, né? Então, o teu fornecedor é bom que você trate com ele com uma certa antecedência, e o teu cliente é bom que você nunca deixe ele esperando uma ligação sua, né? Porque entendamos todos o seguinte: o fornecedor, o meu fornecedor, eu, que sou a parte intermediária, e o meu cliente, todos nós sabemos que nós vamos passar por um momento difícil, né? Estamos passando por um momento difícil e isso vai passar, né? Falei hoje pela manhã, numa outra live, na Associação Comercial aqui em Ponta Grossa, que não é hora do vale tudo, né? Não é hora do vale tudo, não é hora de você simplesmente não pagar, não é hora de você não atender ninguém, não vou atender telefone, muito pelo contrário. É a hora do engajamento, é a hora do companheirismo, é a hora do cooperativismo, é a hora, eventualmente, de empresários que têm um ramo de atividades semelhantes se ajudarem, comungarem até matéria-prima, eventualmente um funcionário que você, nesse momento, não tem produção para manter ele, perguntar se um concorrente teu, eventualmente, tem produção para ele, realocar pessoas. Eu acho que é hora de cooperação. Todos estamos num barco chamado economia, e se essa economia não for boa para todos vamos ter problemas. A ideia é basicamente essa. Que bacana isso que você traz, Oswaldo, essa questão da cooperação, né? Às vezes a gente tem na força de trabalho nossa uma solução, né? Trazer para dentro da empresa também, ou naquele convívio que nós temos, essa conversa de buscar uma solução. Nisso, a Vexor Consultoria nos pergunta assim, ó, mesmo
após negociar com os meus fornecedores, em um momento ainda terei que pagar, certíssimo. Eu faço o cálculo desses valores futuros para pedir a quantidade no financiamento, então ele negociou e futuramente ele tem que pagar uma parte, que daqui a 3 meses. Ele está perguntando se ele coloca essa questão no financiamento. E aí eu já emendaria com uma pergunta do Bruno Rodrigues. Então, a primeira da Vexor Consultoria, se ele coloca a questão do pagamento dos fornecedores no financiamento, e o Bruno Rodrigues também pergunta, em que momento buscar capital de terceiros deve ser levado em consideração? A Vexor diz o seguinte, eu busco também e coloco na conta do financiamento ali, né, a conta de fornecedores, e o Bruno nos traz que momento eu busco essa tomada de capital aí, junto a ou instituição financeira ou algum financiador, né? Então, são essas duas perguntas. Obrigado, Bruno. Obrigado, Suzy, Vexor. Vamos lá, gente, participar aí. Então, vamos lá. Eu vou inverter, vou falar primeiro do Bruno e depois eu falo da Vexor Consultoria. Então, o Bruno pergunta em que momento, né? O momento que vai dizer o teu planejamento. Então, se você só consegue correr quando a água sobe, fica mais complicado. Então, se você consegue, se você tem aquele planejamento que nós falamos agora há pouco, daquele fluxo de caixa, onde você identifica que daqui a 2, 3, 4 semanas você pode vir a ter um problema de caixa, já deixa alinhavado algum tipo de financiamento. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. O que é mais fácil de você usar e você conseguir no banco? Usar um cheque especial ou um capital de giro? Mais fácil o cheque especial, né? Então, você vai no banco e deixa um cheque especial organizado com o teu gerente, né? Mas, ao mesmo tempo, você pede para o teu gerente que viabilize uma linha de capital de giro para você. Então, se a linha de capital de giro não sai, você acaba lançando mão do cheque especial. Mas você vai pagar uma taxa muito maior, por um período de tempo muito, muito menor, então você vai ser exigido esse capital de você muito mais rapidamente. Então, planejamento continua sendo a solução. Qual é o momento de procurar um capital de terceiro? Você vai ter que definir isso em função do quanto e quando isso vai ser necessário. O mais importante não é o momento em que você vai estar precisando do dinheiro, é o momento que você vai identificar que vai precisar do dinheiro. Então, se você precisa do dinheiro amanhã, dificilmente hoje você vai conseguir alguma coisa no banco. Agora, se você precisa de dinheiro para daqui uma semana, 2, 3 semanas, você vai ter prazo para fazer isso e vai conseguir uma estrutura muito provavelmente mais viável. Respondendo à Vexor Consultoria, já que vai ser no alinhamento dessa pergunta, eu faria sim, eu diria para ele sim, né? Se você não tem uma estrutura que vai te dar uma solução nos próximos 30, 60 ou 90 dias, se você tiver a condição, inclua já as próximas parcelas dentro deste planejamento, desse teu valor que você vai levantar, para que você tenha fôlego durante esses 30, 60 e 90 dias, porque não vai adiantar muito você levantar um capital, pagar emergência das próximas 15 dias, por exemplo, e daqui um mês você vai ter que pagar a parcela e você não tem recurso para isso. Então, mais uma vez, planejamento. Planeja isso, identifica se o valor que você vai conseguir capitalizar e que você vai conseguir emprestar é suficiente para esse teu problema imediato, calcula uma sobrinha aí para pagar a primeira, a segunda parcela, inclui tudo. Ah, mas eu vou pagar muito juro. É importante que a gente compreenda que o capital mais caro que existe é o capital não tenho. Não ter o capital disponível, isto é horrível. Então, o juro ele tem que ser colocado e nós vamos entender que, eventualmente, eu possa ter uma diminuição no valor do meu negócio. Se o meu negócio hoje fatura R$1.000 por mês e aí eu vou ter uma diminuição para 800, para 700, para 600,
O importante é, esses 600, 800, 700 é suficiente para manter o negócio andando? É suficiente. Então, vamos trabalhar, vamos manter o negócio andando, porque dias melhores virão. Muito bem. Te escutando, e a forma didática como você coloca, torna fácil esse planejamento, torna fácil pensar em planejar. E você trouxe nessa fala, respondendo ao Vexor e ao Bruno, uma constante que você vem apontando, que é o relacionamento quando você fala, converse com o seu gerente, a instituição parceira, a instituição financeira, que pode ser uma parceira nesse momento agora, né? Renegociar com as instituições financeiras. Nesse sentido, né, na esteira dessa sua fala, da conversa com a instituição financeira, eu te pergunto, como é que elas podem ajudar agora e quais medidas já foram tomadas para minimizar esses impactos financeiros? O que as instituições estão fazendo nesse momento agora, oficialmente, né? Então, veja, Amber, as instituições financeiras, elas são instituições financeiras, né? Com o perdão da frase. Um amigo meu dizia, né? O gerente do banco não é teu amigo, mas ele é teu parceiro de negócio. Então, ele vai ter uma condição de trabalhar que o banco fornece a ele. Então, nós precisamos também entender esse limite. Agora, algumas medidas governamentais, elas vêm sendo colocadas e é preciso que a gente também, com planejamento, mais uma vez, consiga estruturar isso. Então, uma delas, por exemplo, a redução de jornada de trabalho. É importante que a gente identifique se a redução de jornada de trabalho e a consequente redução do salário é algo que cabe no nosso planejamento e é algo que vai ser útil. Então, se eu tenho, por exemplo, um restaurante, um exemplo bastante típico, que está sendo muito afetado, é muito importante que a gente identifique se esse meu volume ainda vai continuar. Eu vou dispensar esse meu grupo de funcionários que eu demorei um tempo para treinar, que já estão comigo há algum tempo, que conhecem o jeito da empresa, o negócio, como ele é feito, né? Então, dificilmente eu vá dispensar essas pessoas, a não ser que seja a minha última opção. Então, o que eu faço? Eu faço uma redução de jornada de trabalho, ou eu posso fazer uma suspensão temporária do contrato de trabalho, são alternativas. A redução do contrato me parece ser assim, uma alternativa muito interessante para ser analisada com muito cuidado, mas me parece muito boa, porque vai haver um certo complemento desse salário por conta do governo federal, que vai procurar adequar ao ganho anterior do funcionário com os valores de seguro-desemprego. Então, acho essa uma alternativa assim, que vai ser muito importante. Converse com o teu contador, converse com o gerente do banco. Eu não sei se o Sebrae possui alguma linha de orientação nesse sentido, né? Mas procurem se informar. Eu acredito que essas reduções elas vão ser muito interessantes. Os bancos têm as suas diversas linhas de crédito, mas todas elas vinculadas a score, todas elas vinculadas a relacionamento, né, o que é sempre importante. Muito bem. Você deu aí uma geral, né, dizendo das linhas oficiais, né, que foram anunciadas pelo governo, mas a sua fala traz, mais uma vez, o relacionamento com as instituições financeiras, né? Muito importante. Sim, no nosso portal do Sebrae, nós temos um link lá com os principais parceiros do Sebrae, vale dar uma pesquisada, e entrar em contato com essas instituições financeiras e se, né, aquilo que você tem, pelo que eu estou vendo você falando, se o planejamento levar a uma busca oficial para o crédito, e de repente, se ele fizer uma organização financeira na empresa dele, talvez ele nem precise de crédito, só uma redução de alguns itens, alguns componentes dentro do fluxo de caixa dele, dentro do dia a dia da empresa dele, talvez o que ele está arrecadando já supra as dívidas dele e ele não fique mais no vermelho. Mas, enfim... Ou consiga postergar isso, né? Consiga postergar essa necessidade, né? Relacionamento e planejamento. O tema do nosso Connect vem de encontro exatamente a tudo que você está falando,
Que bacana, né? Se organize e sobreviva. A organização, nesse momento agora, é fundamental para que o empresário consiga sobreviver nesse momento que espero, né? Seja realmente passageiro. Como é que a gente não fica no vermelho nessa época? Dá uma dica para a gente aí. Como é que a gente... O que a gente faz para não ficar no prejuízo financeiro nesse exato momento? Porque eu já ajustei minha empresa, eu já cortei custos, eu não quero mandar ninguém embora, mas está entrando pouco. Como é que eu não fico no vermelho nesse momento agora? Então, você veja, na minha visão, fica um pouco difícil de colocar, porque eu peço que as pessoas não me entendam mal. Dispensar um funcionário é algo extremamente delicado, difícil e, muitas vezes, prejudicial à empresa. Prejudicial no sentido de que um funcionário treinado, um funcionário já com a cultura da empresa, é um tesouro dentro da empresa. Mas, eventualmente, eu preciso fazer algum tipo de ajuste que nos próximos meses reflitam nessa minha estrutura. Então, veja, hoje, abril de 2020, nós estamos tendo implementações de algumas medidas governamentais que possibilitam o seguro-desemprego de forma imediata para esse funcionário. Então, se você tem algum problema, alguma estrutura que vai ficar ociosa por um período relativamente longo, não hesite nesse momento, porque a dispensa de 1 ou 2 funcionários que vão ter cobertura de seguro-desemprego podem te ajudar no fluxo de caixa dos meses seguintes. Agora, antes de você fazer uma dispensa, que é sempre algo bastante complexo, pense se você não consegue fazer a troca de algum custo fixo por custo variável. Eu gosto muito da ideia de trabalhar com um negócio onde o custo variável é quem dita as regras. Qual a diferença entre custo fixo e custo variável? Custo fixo é aquele que não se altera quando você deixa de produzir. Então, imagine que você paga aluguel. Se você produz 10 peças, você paga 1.000 de aluguel. Se você produz 20 peças, você paga 1.000 de aluguel. Se você produz 50 peças, você paga 1.000 de aluguel. Então, quando o mercado está demandando uma estrutura bacana e você tem produção bastante significativa, o aluguel não te judia, porque o aluguel está sendo pago pela margem que o volume de peças está te dando. Agora, quando o meu volume de peças cai, o meu aluguel se transforma num monstro, porque independente da minha quantidade de produção, ele está lá. Imagine você que você tem aí o seu mercadinho aí do bairro, e você tem a sua Kombi, que você faz a sua entrega. A sua Kombi tem IPVA, a sua Kombi tem motorista, a sua Kombi tem combustível, a sua Kombi tem manutenção e outros gastos. E o teu volume de venda diminuiu e a tua Kombi fica parada 3 dias por semana. O que eu quero dizer com troque custo fixo por custo variável? Venda a sua Kombi, faça caixa, reestruture o seu negócio e a entrega que você vai ter que fazer, você contrata o carreto. Poxa, professor, mas esse carreto vai ficar mais caro do que se eu tivesse a Kombi. Se eu tivesse a Kombi, eu só pagaria a gasolina. Pois é, mas você esquece que você paga IPVA, você esquece que você paga funcionário para dirigir a Kombi, você esquece que você paga seguro, você esquece que você paga manutenção, e você tem o valor da Kombi que você investiu lá atrás. Então, esse volume de gastos que você tem com o custo fixo, ele pode ser extinto com a venda da Kombi. E aí você faz o teu pagamento do teu frete cada vez que você tenha entrega para fazer. Então, veja, quando que vai aparecer o custo do frete? No momento em que você tem venda. Diferentemente de antes, que você tinha todo o custo da Kombi, né, sem que você tivesse venda. Então, essa é uma dica aí para o pessoal que fez aí, né, naquela ampliação do teu negócio, você comprou
uma máquina que agora essa máquina está ociosa. Se for o caso, venda a máquina. Se for, veja, estou falando para você vender a máquina que você não está usando. A máquina que no teu planejamento você não vai usar ela pelos próximos 6 meses, 1 ano, porque depois você vai recomprar uma outra máquina, né? Então, troque custo fixo por custo variável, na medida do possível, né? Você tem um empregado que entrega para você, e só para você. De repente, ele pode agora, na metade do dia, fazer entrega para você, e na outra metade do dia fazer entrega para o teu concorrente do lado, ou para o teu amigo que também tem um negócio similar, ou coisa que o valha, né? Então, troque custo fixo por custo variável. Eu acho que essa é a dica de ouro aí para esse momento, para que a gente atravesse isso com um pouco mais de tranquilidade. Além de todas as dicas que o doutor veio trazendo para a gente, né, planejamento, fluxo de caixa, analisar a empresa, buscar relacionamento, se planejar, olhar para dentro da empresa, conversar com as instituições que são parceiras, procurar o Sebrae para que auxilie nos nossos. Eu vou passar os canais aqui, inclusive tem na nosso Connect aqui embaixo, tem todos os canais de acesso. Acabamos de postar, inclusive, o canal de acesso das instituições financeiras pelo chat aí que a gente está conversando, tá? Para que o empresário tenha a opção realmente de pensar o negócio dele. Doutor, obrigado, doutor Oswaldo, pela sua explanação. Foi muito bom a gente poder contar com uma fala que a gente possa entender no dia a dia do meu negócio, né? Isso foi sensacional. Então, eu agradeço a sua disposição de estar conosco aqui, agradeço a todos que participaram também. Se o senhor quiser dar uma palavra final, dando um tchau para todo mundo, eu já vou agradecendo aqui também e passo a palavra para o senhor. Eu que agradeço aí ao Sebrae o convite, né, a Bianca e o pessoal da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que foi a forma com que me acessaram. Eu sou professor aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coloco à disposição aí o Departamento de Administração aqui da Universidade Estadual, um grupo de professores extremamente competentes, para poder trocar ideias aí e encontrarmos de forma inovadora algumas soluções. No mais, é dizer para as pessoas que esses momentos, eles devem ser aqueles momentos para que a gente se reinvente, para que a gente busque ser mais inovador, que o negócio seja uma alternativa e sempre se renovando. E repetir, gente, não é o momento do vale tudo, não é o momento de deixar o nosso cliente esperando, e não é o momento de deixar o nosso fornecedor na mão. Ele está tão preocupado quanto nós. Então, com muita ética, com muita responsabilidade social que o momento vai nos impor, nós precisamos juntos compartilhar soluções. Então, quem encontrou uma solução, poxa, estou fazendo dessa forma, leve para o Sebrae, né? Diga, olha, pessoal do Sebrae, encontrei uma solução para determinado problema, traga para nós, vamos compartilhar. O momento é de compartilhar, o momento é de encontrarmos juntos soluções. Eu reitero aí que a ideia de ficar em casa é complexa, é muito complexa, mas em alguns momentos é a solução. Nós vamos ter momentos que vamos ter que ir para a rua, e com muita batalha, eu tenho certeza que nós vamos atravessar esse momento complicado que essa pandemia nos trouxe. Ética nos negócios, ética no comportamento social, compartilhamento, ser útil para a sociedade. Esse é o foco. Muito obrigado ao Sebrae, parabéns pelo trabalho que o Sebrae realiza. Bianca, muito obrigado pelo convite, e fico à disposição de todos, né, se alguém eventualmente mandar algum tipo de pergunta, a Bianca tem meu telefone, pode me encaminhar, que eu terei prazer em responder por escrito, ou eventualmente numa gravaçãozinha, num áudio, para quem quiser. Um abraço, muito obrigado.
Obrigado. Falei aqui com o mestre Oswaldo Malta, doutor em administração e mestre em controladoria. Obrigado, mestre. Lembrando, né, e assim, agradecendo principalmente aqueles que puderam estar conosco aqui, mais de 180 pessoas nos escutando, um tema que às vezes não é tão fácil de entender, mas pela sua fala nos deu uma dica aí do que a gente precisa, no mínimo, ter no papel a nossa empresa. Obrigado. Estamos no WhatsApp, no Messenger do Facebook ou do nosso chat no portal, né? Pedimos para que vocês compartilhem o conteúdo dá um like, né, e compartilha, né? Deixa o like de vocês aí no vídeo, inscrevam-se no canal desse conteúdo para inspirar outras pessoas, para compartilhar para inspirar outras pessoas também. E a gente conta com todos vocês para no atendimento também, podem procurar o Sebrae. O Sebrae está com vocês e conte conosco. Um grande abraço, obrigado, Bianca, pelo convite também, e a gente se coloca à disposição, tá bom? Até mais, sucesso a todos.